Capítulo 8 do livro Céu e Inferno, segunda parte, Clara River. Na parte das expiações terrestres, mais um relato de alguém que passando pelas expiações aqui na Terra, que nos mostra as consequências de nossos atos, ou passando por expiação também no mundo espiritual, mostrando-nos as consequências dos nossos atos e aquilo que nós vamos receber por termos agido desta ou daquela forma. Era uma menina dos seus 10 anos, filha de uma família de camponeses do sul da França. Havia já 4 anos que se achava profundamente enferma. Durante a vida, nunca se ouviu um queixume, um sinal de impaciência e, conquanto, desprovida de instrução. Desde os 6, extremamente doente, não reclamava, estava sempre ali na situação normal, natural. Consolava a família nas suas aflições, comentando a vida futura e a felicidade que da mesma deveria decorrer. Desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de convulsivas torturas, durante as quais não se cessava de orar. Não temo a morte, dizia, por isso que, depois dela, me está reservada uma vida feliz. A seu pai, que chorava, dizia, consola-te, porque virei visitar-te. Sinto que a hora se aproxima, mas quando ela chegar, saberei prevenir-te. E, efetivamente, quando ela era iminente o momento fatal, chamou por todos os seus e disse-lhes, apenas tenho 5 minutos de vida. Dei-me as mãos. Expirou como previa. Certas pessoas, certos espíritos, têm possibilidades extremas de agir, esclarecendo aqueles que estão em torno dele e também esclarecer-se a si mesmo. No caso de Clara River, era dessas pessoas. E na homeopatia, quem prevê a data certinha da morte, prevê o momento que vai morrer e acontece, é o acônito. E o acônito é uma pessoa que leva a vida em cada situação, só que tem um detalhe, ele tem medo da morte. Ele prevê a morte, mas tem medo da morte. Mas quando ele sabe que vai morrer, ele se prepara e prepara o familiar para agora vou morrer. Então são certos paradoxos da mente humana que a gente não vai conseguir entender sem o prisma da reencarnação, sem o prisma da espiritualidade, sem o prisma da mediunidade. Porque certamente essa menina, com a acônito evidente, a personalidade, a acônito evidente, então essa criança era evidente e via o que estava acontecendo do outro lado, só que eu não conseguia explicar naturalmente o que estava lá, mas sabia que ia ser melhor do que estar aqui sofrendo doente. Daí por diante, um espírito batedor principiou a visitar a casa dos River. Quebra tudo, bate na mesa, grita, agita as roupas, as cortinas, a louça. Sob a forma de Clara, ele aparece a irmã mais moça, que apenas conta 5 anos. Segundo afirma essa criança, a irmã, lhe aparece frequentemente e tais aparições lhe provocam exclamações de alegria como esta. Mas vejam como a Clara é bonita. Bom, aqui tem 2 situações. Uma, tem um espírito batedor que começa a bater na casa, fazer um monte de barulho e até quebrar tudo. Lógico que não pode ser Clara River. E a outra, o espírito aparece para a irmã, ela vê, fala e fala assim, vejam como que ela está bonita. Só no decorrer da história que a gente vai saber. Clara estaria fazendo essa bagunça? Algum espírito, aproveitando da falta das orações de Clara, começou a fazer a bagunça. Porque se a menina estava adoentada, ficava de cama, quietinha, introspecta, e morre orando, então ela tinha o hábito da oração. Vamos ver. Evocação. Aqui estou disposta a responder-vos. Tão jovem quanto encarnada, de onde vos vinha as elevadas ideias sobre a vida futura manifestadas neste mundo? E aí? Do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta e da minha precedente encarnação, eu era médium tanto ao deixar o corpo como ao voltar à Terra. Predestinada, sentia e via o que dizia. Como dissemos, provavelmente ela era vidente e acertamos. Ela era vidente e já tinha sido médium antes, em outra encarnação, e naquela dali também. Então já estava bem preparada para essa situação. Como se explica que uma criança da vossa idade
não desse um só gemido durante 4 anos de sofrimento, porque esse sofrimento físico era dominado por maior potência, a do meu guia, continuamente visível ao meu lado. Ele, ao mesmo tempo que me aliviava, sabia incutir-me uma força de vontade superior aos sofrimentos. A fé, a coragem, a resistência, o amor e a ajuda dos espíritos. Como os espíritos nos ajudam. Por isso, a grande importância da gente procurar fazer da melhor forma possível, trabalhar da melhor forma possível para nos tornarmos melhores. E se em cada vida nós começamos a fazer bastante o bem, ajudar as pessoas, procurar gerenciar bem a nossa vida e gerenciar bem no sentido de fazer pelo próximo, nós então estaremos estabelecendo padrões para nosso crescimento espiritual, para nossa elevação. E uma delas é saber ajudar os nossos semelhantes, saber ajudar o nosso próximo. Da forma que for possível ao nosso alcance. E não adianta dizermos que não temos forma ao nosso alcance. Numa casa espírita tem N tarefas que nós podemos fazer sem gastar. Então tem a caridade que a gente faz gastando, oferecendo monetariamente, e tem a caridade que a gente faz doando do nosso trabalho, doando da nossa presença, doando das nossas vibrações e principalmente das nossas orações. Como vos apercebeste do momento decisivo da morte? Por influxo do meu anjo de guarda, que jamais me iludiu. Então, ela deixa claro que tudo o que acontecia ela sabia, porque ela tinha a sintonia e a percepção daquele espírito que estava do lado dela. Dissestes a vosso pai que se resignasse porque viríeis visitá-lo. Como se explica, pois, que, animada de tão bom sentimento para com vossos pais, viesseis perturbá-los depois com arruídos em sua casa? Ela mesma. É que eu tenho, indubitavelmente, uma provação, ou antes, uma missão a realizar. Acreditais que venha ver meus pais sem fito algum? Esses rumores, essas lutas derivadas da minha presença, são um aviso. Nisso sou também auxiliada por outros espíritos cuja turbulência tem por razão de ser, como razão de ser tem a minha aparição, a irmãzinha. Então, ela simplesmente não ia visitar. Ela provocava alguns fenômenos, e que a gente falou bem, será que é ela que está fazendo os barulhos? Ela que está quebrando as coisas? Certamente que ela traz alguns espíritos, ela manipula alguns espíritos, ou ela controla alguns espíritos para que provoquem os fenômenos físicos, e aparece para a irmã. Então, ela aparece para a irmã. E quem produz os efeitos físicos, conforme falamos que não poderia ser ela, e realmente não é ela. Graças a nós, muitas convicções vão despontar. Meus pais haviam de passar por uma provação. Bem cedo isso passará, mas não antes de terem convencido uma multidão de pessoas. Então, eles tinham que passar por uma provação. Ela não diz qual. Então, eles passaram pela provação de ter as coisas quebradas, dos barulhos, de todos esses tumultos, para quê? Para poder como vencer uma multidão de pessoas. Nada é por acaso. E quando a gente entende que nada é por acaso, nós temos que começar a fazer valer, começar a fazer valorizar nossos sentimentos, valorizar nossos ideais de amor e de paz, para continuarmos crescendo e aprimorando nossa vida, no sentido de procurarmos sermos melhores e mais espiritualizados, como é o caso aqui desse casal. Então, não sois vós individualmente o autor desses rumores. Sou, porém, ajudada por espíritos ao serviço da aprovação reservadas aos meus genitores. Então, tem espíritos que eles vêm para nos causar tumulto. Olha que interessante. Temos que entender isso. Eles estão do nosso lado, mas eles são mais nossos auxiliares que nos prejudicam. Mas se a gente não estuda, se a gente não aperfeiçoa, aí eles prejudicam. Por isso a importância do estudo espírita. Como se explica, então, que a irmãzinha só vos reconhece, não sendo vós autora exclusiva de tais manifestações? Por que a irmã só vê ela? É que ela apenas me viu a mim,
agora dispõe de vista dupla, e ainda terei de confortá-la, muitas vezes, com a minha presença. A menina tem a vista dupla, é evidente, e ela vai ter que confortá-la muitas vezes com a presença dela. Ou seja, ela vai ser tipo um guia espiritual para a irmã. Então, sua irmã só pode vê-la, não pode ver os outros, por enquanto. Qual a razão dos vossos sofrimentos mortificantes numa idade tão infantil? Faltas anteriores, expiação. Na precedente existência, eu abusara da saúde, como da posição brilhante que ocupara. Eis porque Deus me disse: gozaste demasiada e desmesuradamente. Portanto, pagarás a diferença. Eras orgulhosa, logo serás humilde, vaidosa da tua beleza, importa que dela decaias, esforçando-te antes por adquirir a caridade e a bondade. Procedi consoante a vontade divina, e meu guia me auxiliou. Isso aqui é importante que a gente entenda, porque não é Deus que fala, né? São espíritos superiores. Lógico que na época na codificação não tinha como muito explicar para nós determinados pontos, determinadas situações, então colocava Deus. Mas a gente vê em Nosso Lar, lendo o livro Nosso Lar, que os espíritos superiores que lá estão gerenciam nossas possibilidades reencarnatórias. E como aqui, na época da codificação, não disse sobre as cidades espirituais, deixou em aberto, só diz que os espíritos se agrupam segundo as suas afinidades. Aí, mais tarde, André Luiz, então, traz essas informações para nós, complementa as informações, que já tínhamos amadurecido, as informações espirituais básicas. Aí, então, a gente vê que a voz da consciência vai nos mostrando onde nós erramos. Essa voz da consciência vai nos colocando na condição de reparar os nossos erros. E nossos mentores, nossos guias, como ela diz ali, eles muitas das vezes amenizam grande parte desse sofrimento. À medida que ela vem doente, sofrendo, ela já estava na condição de uma criança que não podia brincar, de uma criança que tinha que ficar numa situação delicada. Então, o que ela podia fazer? Nada. Então, os protetores dela a ajudaram, a protegeram, deram a ela condições de sobreviver naquela situação difícil, de vivenciar o sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de fraternidade, naqueles momentos que ela estava ali. Quereis que digamos algo aos vossos pais? A pedido de um médium, eles já tiveram o ensejo de praticar a caridade, de não orarem só com os lábios, e fizeram bem, porque cumpre fazê-lo também na prática, pelo coração, socorrer os que sofrem e orar é ser espírita. Socorrer os que sofrem e orar é ser espírita. Vamos guardar bem essa situação e essa informação. Precisamos, assim, trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, trabalhar intimamente para nos tornarmos pessoas melhores. E exemplos como esse de Clara, que ela é muito clara, né? Ela dá as informações na bucha, é assim, é assim, é assim, e tem que fazer. E quando pergunta se queria passar para os pais, já receberam e foram orientados a fazer caridade e não orar só com os lábios. A todas as almas Deus concedeu o livre-arbítrio, isto é, faculdade de progresso. Como lhes deu a todas a mesma aspiração, e por isso, mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Aproximai as distâncias pela caridade, dai guarida ao pobre em vossa casa. Reanimai-o, não o humilheis. O conselho que a doutrina espírita traz para nós é de vermos-nos todos como irmãos. Interessante como ela coloca que o avental roça muito próximo da toga bordada. Ou seja, tem momentos que você precisa colocar um avental pela sua roupa de luxo e ir lá fazer um trabalho. Da mesma forma, você tem que saber respeitar aos seus semelhantes que estão em condições mais empobrecidas, em condição mais difícil. Porque faz parte do nosso processo evolutivo procurarmos caminhar e aperfeiçoar o nosso espírito com amor
e com respeito pelos que sofrem, com respeito por aqueles que estão ali. E a gente vai vendo que as pessoas que estão passando pela expiação terrestre, seja da miséria, seja da doença, chegam no plano espiritual, a situação fica diferente. E poucas pessoas na doutrina espírita percebem isso. Poucos aqueles que levaram uma vida boa chegaram no plano espiritual bem. Mas tem de tudo. Tem de tudo. Porque as provações e as expiações são diferentes para cada um de nós. E todas as almas Deus concedeu o livre-arbítrio, a faculdade de progresso, como lhes deu todas as mesmas aspirações. Então nós temos que saber que temos o livre-arbítrio, temos as nossas aspirações, mas temos que ter respeito por nós mesmos, respeitando aqueles que estão em condições socioeconomicamente ou de saúde inferior a nós, mas ajudarmos-nos mutuamente a todos. Se esta grande lei da consciência fosse geralmente praticada, o mundo não assistiria periodicamente a essa grande penúria que desonram a civilização dos povos e que, por Deus, são enviadas para castigá-los e obrigar-lhes a abrir-lhe os olhos. Queridos pais, orai, amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Olha quantas informações ela colocou aqui. A lei da consciência deve ser sempre praticada. Se praticássemos a lei da consciência que busca essa inspiração divina, o mundo não assistiria periodicamente às grandes penúrias que desonram a civilização dos povos. A falta de caridade, a falta de amor ao próximo, a falta de solidariedade faz com que as pessoas se autodestroem das mais variadas formas, das mais variadas condições. E Deus envia esse momento de dor para a humanidade para fazê-los abrir os olhos. Saibamos, pois, abrir os olhos. Saibamos, pois, começar a repensar a nossa vida, a olhar para os caminhos que devemos passar e como devemos passar. E ela fala, praticai a lei do Cristo. Não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Orai e amai-vos. Não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Apelai para Deus que vos experimenta, mostrando que a sua bondade é santa e infinita como Ele. Como previsão do futuro, amai-vos de coragem, armai-vos de coragem e perseverança, visto que sois chamados a sofrer ainda. Cumpre fazer jus à boa posição em mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Compreender a justiça divina é a punição dos maus espíritos em mundos superiores. Nós precisamos fazer uma autoavaliação em nós constantemente. Nós precisamos fazer uma autoavaliação de olhar como que nós estamos agindo, como que nós estamos interagindo e principalmente do que precisamos fazer, de que precisamos empreender para caminharmos na direção do Pai, para procurarmos buscar a força do amor, na luz da misericórdia e da paz. Para estarmos numa boa posição em um mundo melhor, precisamos aprender um conjunto de fatores que a doutrina espírita traz para nós. Armar de coragem e perseverança e elevar aos céus o pensamento de amor, de paz e de fraternidade. Queridos pais, estarei sempre perto de vós. Adeus. Ou, antes, até a vista. Tende resignação, caridade, amor por vossos semelhantes, e um dia sereis felizes. Clara. Vai estar sempre perto dos pais, mas eles têm que ter resignação para as provas que têm que passar ainda, muita caridade com aqueles semelhantes, porque somente assim serão felizes. Sem caridade, sem resignação,
como que queremos a felicidade no plano espiritual. E a gente vê as pessoas achando que vão para o plano espiritual com um passo de mágica. Lógico, cada um vai ter uma etapa de corrigir-se. E essa etapa que tem para corrigir-se, cada um corrige segundo as forças íntimas que tem. E quanto mais coragem e perseverança nós tivermos para nos modificarmos intimamente, mais estaremos realizando para o bem da humanidade. Mais estaremos realizando para o bem de nós mesmos e para o nosso próprio crescimento. Nota: mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Essa imagem belíssima é alusão aos espíritos que, de uma a outra existência, passa de brilhantes a humílimas condições, espiando muitas vezes o abuso em relação aos dons que Deus lhes concedeu. Saber valorizar a nós mesmos, saber nos policiar, saber construir um mundo íntimo melhor para nós, saber como e de que forma caminharmos pela vida para construirmos um mundo melhor, é de fundamental importância para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. E procuremos, assim, trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para nos portarmos melhores e para estarmos em condições melhores ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida espiritual. E sem contar que, às vezes, nesta mesma existência, uma falência ou uma doença leva a pessoa a passar de uma posição de destaque para uma condição de muita simplicidade e até de anonimato. Por isso, temos que estar com o Evangelho bem sedimentado no nosso coração para sabermos vivenciar com amor, com fé, com esperança essas situações, essas condições e podermos crescer para Deus. É uma justiça essa que está ao alcance de todos: fazer o bem, fazer a caridade, saber respeitarmos-nos e respeitar os outros. Profundo pensamento é também esse que atribui às calamidades coletivas a infração das leis divinas, porque Deus castiga os povos tanto quanto aos indivíduos. Realmente, pela prática da caridade, as guerras e as misérias acabariam por ser eliminadas. Precisamos treinar e aprender a raciocinar profundamente de forma espírita. Porque a doutrina espírita nos mostra que nós temos que ter compaixão, nos mostra que temos que ter solidariedade e nos mostra que temos que ter amor pelo nosso semelhante. E cada um de nós, portando assim as condições necessárias ao processo evolutivo, vamos caminhando para nosso aperfeiçoamento, para nosso aprimoramento. Então precisamos saber fazer valer as bênçãos do amor, saber valer as bênçãos da responsabilidade. E pela prática da caridade, as guerras e as misérias acabariam por ser eliminadas. A observação das leis divinas, não segundo os homens, segundo as leis de Deus, muito ajudaria a humanidade a aprender a viver melhor. Pois bem, a prática dessa lei conduz ao Espiritismo e, quem sabe, será essa a razão de ter ele tantos e tão acérrimos inimigos? As exortações dessa filha aos pais serão acaso as de um demônio? Ou ela está fazendo para os pais, mas no caso não são para todos nós? Não é para que cada um de nós tenhamos cada vez mais fé, mais coragem, mais determinação de fazermos o melhor possível para estabelecer os padrões de elevação, os padrões de crescimento que precisamos? Façamos, pois, o melhor possível para empreendermos a luz e conquistarmos a paz de consciência. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça ao longo para a nossa longa caminhada dentro do nosso processo evolutivo.